Bem, agora nós vamos estudar as fases da meiose. Vamos lembrar inicialmente que a meiose é uma divisão celular que ocorre com células germinativas, né? Diferente da mitose, que acontece apenas com células somáticas. Bom, como é que é mesmo a meiose? Ela é uma divisão a partir da qual, né, uma célula irá gerar 4 células iguais entre si, mas com metade dos cromossomos da célula-mãe. Se você é uma pessoa observadora, você já percebeu que os cromossomos estão desenhados aqui, têm cores diferentes, alguns estão coloridinhos, outros de cor única. E aí você pode ter estranhado eu dizer que eles são células iguais entre si, mas diferentes da mãe. Então, agora começamos já a pensar numa coisa muito importante. Quando na mitose ou na meiose se diz que as células filhas são iguais entre si, tá? Mas com metade dos cromossomos da mãe, quando nós dizemos que elas são iguais no número de cromossomos. Então, se você observar, todas elas têm 2 cromossomos, sendo um grande e um pequeno. Não importa a variação de genes nesses cromossomos, mas elas são iguais. Aí você fala, mas elas também são diferentes. Pois é, né? Elas são diferentes em relação aos genes que elas apresentam. Isso vai gerar variabilidade, que é um assunto importante que trataremos daqui a pouco. Bom, então vamos para as fases da meiose. Inicialmente, o que acontece é a célula, nesses dois primeiros desenhos, está em interfase ou intérfase. Então, G1, S, G2. Então, lembrando, se a célula não for se dividir, ela permanece em G1. Mas, como no caso ela quer se dividir, ela vai passar para o período S, no qual ocorrerá a duplicação dos cromossomos. Tá? No G2 ocorre a duplicação dos centríolos e começa a partir desse momento aqui, daqui para frente, a meiose. Como a meiose formará 4 células e não é possível a célula se dividir em 4 de uma vez, porque ela vai ter apenas 2 polos para puxar cromossomos, ela numa primeira divisão irá formar 2 células e cada uma dessas duas vai se dividir de novo. Então nós dividimos a meiose em meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1 teremos as 4 fases, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Então vamos lá. No início da divisão, na prófase 1, né, a carioteca vai se desfazer, já começou a se desfazer, né, os nucleolos eventualmente também, e os cromossomos eles começam a condensar, lembrem-se disso. Uma coisa importante de perceber nesse desenho é que os cromossomos homólogos estão pareados. Note que aqui os homólogos estão divididos por tamanho, não por cor, como nós fizemos na mitose. Então, olha só, aqui os 2 grandes são um par de homólogos, os 2 pequenos outro par de homólogos. Então, o que acontece? Vamos imaginar que os 2 roxos tenham vindo da mãe desse indivíduo e os 2 laranjas do pai. Então, a mãe mandou um grande e um pequeno, o pai mandou um grande e um pequeno. Então, agora, aqui na prófase 1 está ocorrendo pareamento dos homólogos. Os 2 grandes são homólogos, os 2 pequenos são homólogos. É possível que nessa fase ocorra o crossing over, ele é comum, inclusive, tá? E ele troca pedaços de cromossomos, como veremos depois. Vamos nos ater ao que acontece, aos movimentos que os cromossomos sofrem. Na metáfase, lembre-se que os cromossomos estão no equador da célula, na região equatorial, né, ligado às fibras do fuso. Agora, observe uma coisa importante aqui. A fibra do fuso aqui, ó, ela está indo até um cromossomo, mas não consegue pegar o outro. Como a que vem aqui de cima também, ó, pega um cromossomo, mas não se liga ao outro. Então, diferente da mitose, na qual cada cromossomo estava ligado dos 2 lados, na meiose os cromossomos estão ligados a fios, as fibras, né, do fuso acromático de um único lado. Portanto, na anáfase, quando houver a separação, não se separam as cromátides irmãs como na mitose, mas sim os cromossomos homólogos. Tá? Então, na telófase, nós teremos a separação dos cromossomos, os cromossomos homólogos já separados. Então, a anáfase separou cromossomos homólogos. Tá? Nós temos, então, aqui na telófase um cromossomo de cada tipo, um pequeno, um grande. Então, nós temos ao todo aqui 2 cromossomos, ó, 2 cromossomos, sendo um de cada tipo. Então, essa célula é N igual a 2.
Mas peraí, como é que era a célula inicial? Aqui nós tínhamos 4 cromossomos, 2 grandes, 2 pequenos, 2 de cada tipo. Então quer dizer que ao final da primeira divisão da meiose, as células formadas já têm metade dos cromossomos da célula-mãe. Tá certo? Bem, e a segunda parte? Então cada uma dessas agora continua a se dividir. Então veja, vai desaparecer carioteca de novo na prófase 2. Então lembrando que agora é a segunda divisão, portanto todas as fases recebem o 2, né? Então, na prófase 2, a carioteca começa a se desfazer, não há mais pareamento de cromossomos homólogos, porque os homólogos estão separados. E aqui nós teremos, então, as fibras do fuso ligadas aos dois lados do cromossomo, como era na mitose. O que acontece quando as fibras do fuso se separam na anáfase 2? Ocorre separação das cromátides irmãs, certo? Então, aqui, as cromátides irmãs estão se separando. Na primeira fase, os cromossomos homólogos se separaram, agora as cromátides irmãs. E aí, cada uma dessas duas células formará duas, então serão 4 células no total. Observe que cada uma delas tem 2 cromossomos, né? Ou seja, tem a mesma quantidade de DNA entre elas, ou seja, são iguais entre si. Tá? Aqui está o processo completo. Então, inicialmente, na anáfase 1, né, na meiose 1, ocorre separação de cromossomos homólogos, para então haver separação de cromátides irmãs na anáfase 2, formando 4 células iguais entre si, iguais à célula-mãe. Cuidado com uma coisa, a quantidade de cromossomos e a quantidade de DNA são coisas diferentes. Vamos observar isso aqui, ó. Imagine o seguinte, nós temos aqui na interfase 1 4 cromossomos e temos também 4 segmentos de DNA, certo? Então aqui é igual, 4 e 4. Aqui o que acontece depois da duplicação? Nós continuamos tendo 4 cromossomos, só que eles estão duplicados. A quantidade de DNA é que dobrou, então nós temos 8 DNAs agora, 2 em cada cromossomo. Aqui, como é que está aqui? Aqui na telófase 1, por exemplo, nós temos 2 cromossomos apenas 2 cromossomos. Eram 4, mas houve separação, ficaram 2 para cada célula, certo? E quanto de DNA nós temos? Nós temos 4 DNAs. 4 DNAs. Então, observe, nós tínhamos aqui 4 cromossomos com 4 DNAs. Agora nós temos 2 cromossomos apenas metade, mas com 4 DNAs. Por quê? Porque aqueles eram simples, aqueles são duplicados. Essa análise precisa ser feita com cuidado. Tá? Para terminar, nós temos aqui um gráfico que mostra a meiose. Então, o que ele nos mostra? A célula, quando não está em divisão, né, ela está em G1, repouso da divisão. Em S ocorrerá a duplicação do material genético e G2 termina a intérfase. Daqui para frente começa a divisão. Então, prófase 1, tá? E metáfase 1. A separação dos cromossomos homólogos é a anáfase 1. Tá? Ao final dela, a célula entra na telófase 1 e não há mais intérfase. Então, o que vai acontecer? Agora ela vai para a segunda parte da divisão, que é a prófase 2. Da prófase 2, ela passa para a metáfase 2. Separam-se as cromátides irmãs na anáfase 2 e termina a divisão na telófase 2. Lembre que, diferente da mitose, que é um ciclo, a meiose termina formando gametas que serão utilizados pelos organismos ou não, mas eles não se dividem novamente. Certo? Ficamos por aqui.